Como muitos de vocês sabem, teve esse caso do submersível que acabou implodindo, né? 5 pessoas foram olhar, explorar ali a questão do Titanic. Eles já tinham ido lá outras vezes. Eram pessoas muito ricas. Entre essas pessoas tinham bilionários. E infelizmente eles acabaram morrendo nessa tragédia. Mas eu estou usando esse vídeo para falar de algo mais profundo, que é importante a gente analisar. Primeiramente, o que as pessoas acham um absurdo, são esses caras ter ido lá, né, explorar. Um pouco de loucura as pessoas muitas vezes acham. Pô, o que que os caras vão fazer? Tem dinheiro, não sei o que. Vai explorar o fundo do oceano. Na verdade, não é novo na história. E a curiosidade, na verdade, ela fez com que a nossa civilização progredisse. Essa curiosidade que a gente tem de procurar novos horizontes, de entender mais sobre o mundo, de aprender sobre outras coisas, fez a gente expandir. Imagine, por exemplo, na Idade Média, alguns dos servos eles saíram os muros do feudo e acabaram começando a praticar comércio. E esse comércio tornou eles muito ricos, que surge uma nova classe social com isso, que é a burguesia. Imagine, por exemplo, as grandes navegações. O pessoal tinha o Império Romano do Oriente tinha caído, Constantinopla ou cidade de Bizâncio. Essa cidade caiu pelos turcos otomanos e aí os europeus precisavam dar a volta pela costa da África para chegar às Índias. Imaginem que loucura isso. Quanta gente morreu nesse processo. Era uma coisa que, de certa forma, era loucura e, de certa forma, não precisava. Mas essa curiosidade nossa faz a humanidade progredir cientificamente. A radiologia surgiu assim, muitas pessoas morreram no processo. Infelizmente, na medicina, muitas pessoas morreram também nesse processo de estudos médicos, nesse processo de inovação científica no ramo da medicina. A questão de avião também, infelizmente muita gente morreu no processo de criar um veículo que seja possível voar, e esse mérito é do Brasil, né, com Drummond. Então, essa necessidade humana de querer ir atrás, querer descobrir outras coisas, querer aprender mais, querer explorar mais o mundo, é o que faz a ciência surgir, é o que faz a gente poder progredir. Só que houve um outro contraponto, que é o que aconteceu, aquela tragédia, infelizmente, essas pessoas morreram, que a falta de segurança muitas vezes causa morte. E na nossa época, em comparação com as anteriores, a gente tem mais segurança, a gente tem um grau de tecnologia maior para poder nos proteger. Mas em outros momentos da história, muita gente morreu nas grandes navegações, tanto é que tinha até os mitos em relação a uma figura que matava os navegantes, como o Kraken. Vocês já devem ter visto. Muita gente, infelizmente, morreu no processo das grandes navegações. Não foi assim, vamos cortar a África e na primeira vez já deu certo. Não, na verdade, as chegadas dos europeus foi muito posterior às primeiras navegações. Então, até chegar Cristóvão Colombo, até chegar Pedro Álvares Cabral, muita gente morreu no processo. E isso, infelizmente, fez parte do progresso científico. Mas a gente não deve esquecer que estamos tratando de seres humanos, que esse tipo de coisa não pode acontecer. Além do mais, ainda hoje. Então, faltou uma tecnologia melhor naquele submersível, faltou um preparo melhor daquelas pessoas que estavam lá. Eu sei que eles tinham ido outras vezes, mas aquele veículo ele não era suficiente para poder ir tão fundo assim no oceano. Infelizmente aconteceu essa tragédia, mas serve para a gente refletir sobre algumas coisas. E o segundo ponto, não esqueçam, gente, de curtir o vídeo para ter mais conteúdo de qualidade como esse. Eu sou o Fabiano, professor de História. Compartilhe aí com seus amigos. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é em relação à falta de empatia do ser humano. Muita gente comentando na internet sobre como os noticiários, a imprensa, a mídia noticia esse caso das 5 pessoas ricas que foram explorar ali o Titanic e tal, até por essa curiosidade dos filmes, de todos os desdobramentos desse caso da tragédia do Titanic. Mas eu vi gente comentando sobre o caso de muitos imigrantes, inclusive no Oriente Médio, morrer
tentando se salvar, tentando se refugiar em outro lugar. E isso não ser muitas vezes noticiado pela mídia, eu concordo com isso, que deve dar a mesma importância, que até os governos, eles não ajudaram da mesma forma. Os governos, eles, no caso dos bilionários, eles tentaram mais, mas é um ponto a se discutir porque esses bilionários, se eles são tão ricos, eles conhecem pessoas tão ricas também, então que podem ajudar, que possam auxiliar nesse processo. Então não é essa riqueza deles ajuda não é só financeira, ele também tem um conhecimento, eles também têm pessoas próximas que têm muitos recursos para poder disponibilizar para salvar as pessoas. Já os refugiados não tem tanto. E muitas vezes eu vi twitters extremamente ofensivos em relação a esses bilionários. E a gente muitas vezes esquece que estamos tratando de seres humanos aí, e a nossa sociedade está com uma crise de valores muito grande. Poxa, são vidas, gente, são vidas. Independente de ser rico ou pobre, são vidas. E a gente não pode ficar sorrindo com a morte dos outros, ficar feliz com a morte dos outros. Isso é muito triste. Imagina que poderia ser algum parente seu que tenha morrido, alguma mãe, algum pai, e você ia gostar? Será que as pessoas iam gostar que os outros comentassem fazendo piadinha na internet, que foge do humor? Muitas dessas piadas fogem do humor e vira puramente maldade. Em relação ao próximo, às vezes as pessoas tratam a morte de outras pessoas como se fosse uma série, um filme. E não é, gente, são vidas humanas. A gente precisa cuidar, precisa zelar. Eu sei que a crítica ao sistema capitalista ela é necessária, ela é precisa, mas a gente não pode esquecer que morreram pessoas. Pode-se fazer crítica ao sistema, a forma como muitas vidas são tratadas, que vidas não são tratadas da mesma forma, a vida do pobre e a vida do rico, dá muito mais importância à vida de alguém rico que morre, não a de um pobre. Mas isso vai por vários fatores, inclusive um deles é ser famoso, né? O famoso morre e todo mundo fica sabendo. Uma pessoa como morre não passa assim no noticiário, né? Mas é muito triste ver o ser humano com essa falta mesmo de empatia e respeito com o outro. É necessário isso, é necessário ter esse respeito, é necessário ter essa empatia, esse cuidado com o outro, cuidado com a fala, porque, como eu disse, são vidas humanas, independente de ser rico ou não, elas precisam ser valorizadas, essas vidas, assim como o desses refugiados, que também precisa ser mais noticiado, precisa de mais cuidado do governo, também de empresários, para poder auxiliar essas pessoas. Não esqueça de deixar o like aí, o comentário. Me diz aí se você sabia dessas coisas que eu comentei aqui. Compartilhe para seus amigos.